sobre teus filhos, ó Pai. Venha nos edificar, nos consolar, venha nos exortar através da tua palavra bendita, para que os nossos corações sejam fortalecidos tão somente pelo Senhor. No nome de Jesus, amém. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 15, os 2 primeiros versículos. Existem 2 pequenas palavras na Bíblia, bem pequenas, e nós sabemos que nós não tropeçamos nas montanhas, nós tropeçamos nas pedrinhas, tropeçamos nas coisas pequenas. E essas 2 palavras, quando não temos uma compreensão exata delas, nós temos muitas dificuldades na vida. A primeira palavrinha é a palavra fé. Fé não é a mesma coisa que acreditar, porque fé tem um contexto mais de ação. Acreditar é alguma coisa mais que envolve o meu intelecto. Fé é agir, ação. E a outra palavrinha pequena que nós vamos ver hoje é a palavrinha se. Vamos falar? Se. Se. Todos os livros da Bíblia têm essa pequena palavra, se. E está escrito aqui, 1 Coríntios 15: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. É possível alguém crer em vão? É possível. É possível perder tempo? É possível. É isso que a palavra está dizendo. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Vamos assentar. Meus irmãos, hoje eu gostaria de ter, não poucos minutos, mas eu gostaria de ter alguns dias, só para passar com meus irmãos no Novo Testamento, no Velho Testamento, os versículos e os textos que trazem essa pequena palavrinha, se. Ela toca, ela provoca dúvidas. Muitas vezes ela é como uma encruzilhada, outras vezes ela se transforma em uma ponte. E eu vou passar com meus irmãos hoje, apenas assim, bem superficialmente, porque são tantos os textos, e uma das palavras que mais Satanás usa, a palavra mais forte do vocabulário de Satanás é o se. Quando você lê o vocabulário de Deus nas Escrituras, você encontra palavras que enchem amor, perdão, graça, vida, esperança. Mas quando você vai catalogando as palavras de Satanás nas Escrituras, e no dia a dia demoníaco, a palavrinha que ele mais usa é a palavra se. Vamos começar aqui em Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, o versículo 3, Mateus 4, verso 3 diz: Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. No versículo 6, ele disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma coisa. Se. O tentador usa.
exatamente provocando dúvida. A primeira expressão que encontramos do tentador nas Escrituras, ainda lá no jardim do Éden, levando o homem a pecar, a cair, ele começou também com si. Se. No capítulo 5 de Mateus, o versículo 29, esses textos falam por si mesmos, eles não exigem nenhum tipo de explicação. O Senhor diz, capítulo 5 de Mateus 39, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Verso 30, e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. É você arrancar aquilo que faz você tropeçar, aquilo que entra pelos seus olhos, ou aquilo que você faz com as suas mãos, ação, arranca, tira, ou seja, determinadas coisas diante de você que devem ser arrancadas. Começa com si. No versículo de número 13, capítulo 5, o versículo 13, o Senhor diz, vós sois o sal da terra. Vamos dizer, vós sois o sal da terra. Outra vez, vós sois o sal da terra. Agora observe, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Observe o versículo 20, capítulo 5, verso 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O versículo 23, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Olha o versículo de número 46, porque, tudo é no capítulo 5, verso 46. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Olha o 47 agora. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Quando Satanás usa essa palavra se, é sempre para produzir algo, dúvida. Quando Jesus usa o se, coloca você numa encruzilhada para que você tome uma decisão, uma posição que você precisa ter. No capítulo 6, o verso 23. Capítulo 6, o versículo 23. Eu vou ler o 22, diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Olha o versículo de número 30. 6, verso 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Olha o versículo de número 14. Capítulo 6, o verso 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Olha o verso 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Olha o versículo 22 e o 23.
que nos mostra assim de uma maneira tão clara a necessidade de vermos isto. Diga para o seu irmão, se. Diga de novo para ele, se. Olha no capítulo 7, o versículo 11. Meus irmãos, nesses dias, quando eu estava vendo sobre isto, essa palavra encheu meu coração. Eu mesmo confesso a vocês que eu não sabia que tem tanto si na Bíblia assim. E como que Jesus usou tanto si. Olha aqui no capítulo 7, o versículo 11. Ele diz, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Olha o versículo de número 9. Não é. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Olha no capítulo 10 agora. Vamos pular. Vamos chegar aqui no 8. O 8, o versículo 2. Não é o 10. Vamos voltar aqui. 8, verso 2 diz assim: e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Senhor, se quiseres. Quantas vezes nós, pela fato de não termos essa compreensão tão forte dessa palavrinha se, que toca a própria vontade do Senhor, e este homem diz, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Capítulo 10, o versículo 13. Capítulo 10, o verso 13, o verso 12 diz assim, ao entrares na casa saudai-a. Verso 13 diz, se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Verso 14, se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade. Quando você chega numa casa, o Senhor diz, para nós usarmos essas palavras, paz seja nesta casa, e Ele disse, com efeito, a casa for digna. E o que é uma casa digna? É aquela casa que abre a porta, é a casa que recebe a invocação da paz. Se a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz, se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Ou seja, quando você abençoa, se a pessoa recebe, ela tem. Se ela não recebe, volta novamente para você. Observe agora no capítulo 12, o versículo 26. Capítulo 12, o versículo 26. Jesus falando, e coloca agora a encruzilhada dizendo assim, se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como pois subsistirá o seu reino? Porque falavam que Jesus estava expulsando Satanás, demônios, pelo poder de Satanás, e Jesus então usa, e no verso 27 ele diz, e se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem o expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Olha o versículo 28, e verso 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando você começa a ir marcando na sua Bíblia, e seria tão interessante se você tivesse um lápis colorido, para ir marcando todas as vezes que fosse aparecendo o si, como no capítulo 14, o versículo de número 28. Quantas vezes diante da fé, porque a fé é ação, fé é certeza.
A fé não provoca dúvida, ao contrário, a perfeita fé lança fora o medo, e o medo que vem pela dúvida. E no capítulo 14, o verso 28 está escrito: respondendo-lhe Pedro disse, quando Jesus vinha andando sobre o mar, ele disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Se és tu, Senhor. Ou seja, aqui entra o se, mas para ter uma resposta, como no capítulo 17, o versículo de número 4. Quando se toca a vontade do Senhor, quando você abre o coração dizendo assim, 17:4, então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Se queres, se queres. E olha aqui o versículo 20, 17:20. E lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível, se tiverdes fé. Diga para o seu irmão: se tiverdes fé. Outra vez: se tiverdes fé. Divida a sua Bíblia com a pessoa que está ao seu lado, se ela não está com a Bíblia, porque nós vamos colocando os textos ali no painel, mas é importante que ele leia na Bíblia. Se tiverdes fé, nada vos será impossível. Diga para o seu irmão: se tiverdes fé, nada vos será impossível. Se tiverdes fé. Olhe no capítulo 18, só virar a página. Nós estamos aqui caminhando só em Mateus. Os últimos versículos da Bíblia, quando chegamos até lá no Apocalipse, e principalmente o Apocalipse está cheio de sis. Olha no capítulo 18, o versículo 8. Repete. Jesus é tão enfático que ele diz: portanto, se a tua mão, o teu pé te faz tropeçar, corta ou lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco, aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Verso 9: se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo os 2 seres lançado no inferno de fogo. Ou seja, lugares onde seus pés te conduzem. Deixe de ir naqueles lugares. Ou seja, coisas que estão aí, que você vê, ouve, toca. Não é que você vai começar agora a se automutilar, começar a cortar as suas partes assim. Não é bem assim. É como que esse corte que você vai deixando. Olha no capítulo 18, versículo 3. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Olha o versículo 12. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará ele no monte as 99, indo procurar que se extraviou? 13. E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. O versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Versículo 16. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Verso 17. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Olha o versículo 19. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedir-lhe,
ser-lhes-á concedida por meu Pai que está no céu. Olha o versículo 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Existem palavras na Bíblia que são assim palavras-chaves. E uma das palavras assim chaves que você precisa começar a conhecer é exatamente essa palavrinha tão pequena. Se. Eu preciso conhecer o si de Deus. Vamos falar? Eu preciso conhecer o si de Deus. Olha aqui virando a página, no capítulo 19. Capítulo 19, o versículo 10. Jesus vai tratando do casamento, do divórcio, e quando ele toca num ponto, o versículo 10 diz: disseram-lhe os seus discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua condição, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Há um peso, como no capítulo 21, o versículo 21. Capítulo 21, o verso 21. Quando Jesus fala à figueira, diz: Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração crendo, recebereis. Se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Se tiverdes fé. Diga de novo para o seu irmão: se tiverdes fé. Se tiverdes fé. Mas esse si aqui, que bate de uma maneira assim, tão forte agora, se tiverdes fé. Olha o versículo de número 26, colocando agora a dúvida. E se dissermos, lá as autoridades falando a respeito do Senhor, e se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Meus irmãos, terminando aqui o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, o versículo 33. Mateus 26, não é o 33, é o 39 que eu quero enfatizar com os irmãos. Ali no Getsêmani, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Este é o si que reconhece a soberania do Senhor. Meu Pai, se possível. É verdade que quando começamos a entender a verdade que existe atrás deste si, da própria soberania do Senhor, algo que envolve o coração, quando ele diz: meu Pai, se possível. Mas para a Bíblia diz que para Deus todas as coisas são o quê? Possíveis. Mas por que não era possível para aquela hora? Se para Deus todas as coisas eram possíveis e são possíveis, não era que Jesus tivesse medo da cruz? Não era que Jesus tivesse ansiedade da cruz? Não era isto. Ele, santidade absoluta, pureza plena, ele que não tinha qualquer mancha, mas diz a Escritura que ele haveria de tomar sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas mazelas.
o próprio pai voltaria o rosto contra o seu filho. Naquele momento, quando Jesus estava ali na cruz, quando Jesus absorvia os nossos pecados, a terra foi coberta por densas trevas. Por isso, o lamento e o grito do Senhor foi: Deus meu, por que me desamparaste? Ali no Getsêmani, se possível, passe de mim este cálice. De uma forma assim, tão forte, tão forte. No versículo 42, novamente encontramos o si. Verso 42 diz: tornando a retirar-se, orou de novo dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Muitas vezes, meus irmãos, ao nosso Deus, que para Ele todas as coisas são possíveis, mas o si é esta palavrinha que, quando não entendemos, ela machuca, ela fere, ela traz compreensões aparentemente erradas algumas vezes. Mas agora o Senhor ora de novo dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Não é o si que simplesmente joga tudo fora. Ele diz: o que eu quero é a tua vontade. Se existe algo na nossa vida que nós precisamos no nosso caminhar sempre experimentar, a vontade do Senhor, a Escritura diz que ela é boa, ela é perfeita e ela é o que mais? Agradável. Ela é agradável. É quando começamos não entrar pela dúvida ou negociar com o Senhor, como está escrito aqui: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Há determinados cálices que o Senhor traz para nós. Não apenas o Senhor sorveu aquele cálice. Diz a própria Escritura que resta para nós ainda o quê? Um pouco do cálice do sofrimento, Senhor. Não sofrimento no sentido de dor, mas sofrimento que vem exatamente pelo fato do Evangelho, de termos o Senhor. No capítulo 27, a multidão ali embaixo do Calvário, lá no monte, vociferava, esbravejava e gritava, como está escrito aqui. O verso 39 diz: os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, verso 40, ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Por que ele não desceu? Por que ele não respondeu a esse sim? Quando o inimigo vem, ele procura exatamente lançar esse dardo no ponto nevrálgico, exatamente na nossa identidade. Se tu és filho de Deus, desce da cruz. O sim, mas este sim aqui é exatamente o sim que o inimigo traz. É o sim que provoca dúvida. Algumas vezes, quando as pessoas estão passando por um momento assim um pouco delicado na história, o inimigo surge e diz: sim, se tu és filho de Deus. E aí toca no ponto, faz uma cobrança e diz: e quando você dá ouvidos a essa tentação, a este sim, então você precisa começar a distinguir entre o sim, que é fonte, gerado pelo inimigo, que provoca exatamente a dúvida da sua identidade, de quem você é, como este sim do Senhor, uma afirmação e uma tomada de posição. Quando nós entramos no Evangelho de Marcos, e Marcos é o Evangelho que traz assim o rosto do Senhor como servo, e em razão disso encontramos assim
tantas vezes encontramos a expressão o se, tantas vezes, mas tantas mesmo, de uma maneira assim muito grande. Vamos começar aqui no capítulo 3, Marcos 3. Jesus começa fazendo uma declaração com seu si. Ele diz: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E o verso 25: se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. O se é como se fosse também um termômetro que é colocado. O termômetro não muda a temperatura, mas o termômetro pode mostrar a temperatura. Assim, o si, quando nós colocamos na nossa vida, e quando Jesus também tocava com o si, ele ia mostrar de uma forma muito clara aquilo que estava lá dentro ou não. Como no capítulo 4, versículo de número 23, várias vezes você vai ouvir essa expressão. Capítulo 4, verso 23, ele diz assim: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você contar quantas vezes Jesus usa essa expressão, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos dizer: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Diga para o seu irmão: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Olhe no capítulo 5, verso 28. Este é o si da afirmação. Aquela mulher hemorrágica, ela disse essas palavras, capítulo 5, 28, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ou seja, ela caminhava dizendo: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Era o si, que era uma afirmação, era o desejo da sua alma, aquilo que batia de uma forma tão grande dentro do coração. Ela dizia: se eu apenas lhe tocar. E ela fez isso, e ela tocou e experimentou de uma forma assim tão gloriosa o que? A graça da libertação. Eu quero mostrar para os irmãos em Lucas capítulo 13, o versículo 9. Nós vamos parar aqui só nos evangelhos, sem entrar em tantos outros, porque há tantas verdades aqui. Vamos ler capítulo 13, não vamos começar do 9, vamos começar do 6, que é uma parábola de Jesus e que se repete tanto na nossa vida. Capítulo 13 de Lucas, o verso 6 diz: então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la? Para que está ela ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Se. Será que eu estou dando fruto? Este si, quando o Senhor olha, a chance que Ele está dando à minha vida, é isso que Ele toca, de uma maneira assim, muito, mas muito forte mesmo. Olha aqui, o versículo 5, capítulo 13 de Marcos, o verso 5, ele diz: não eram, eu vou afirmar, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Se não vos arrependerdes. Meus irmãos, o Senhor toca. A questão do arrependimento é uma condição, algo que nós temos que escolher fazer. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E no livro de João, no capítulo 1, o verso 25, nós encontramos o primeiro si, que começa aqui, João capítulo 5, o verso 25. E perguntaram-lhe: então por que batiza, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? O si
Se não és o Cristo, se tu não és o Elias, não és o profeta, então por quê? Por que batizas? E no capítulo 3, Jesus começa falando sobre o novo nascimento com Nicodemos. No capítulo 3, o verso 3, ele diz: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. No verso 12, ele começa dizendo: se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? No capítulo 5, o verso de número 47, o Senhor termina dizendo: se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? E o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, na última página, no livro do Apocalipse, a última página, no capítulo 22, verso 18 e 19, dizem assim, Apocalipse 22, 18 e 19: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Se acrescentar e se tirar. Uma das listas mais fortes do se encontramos aqui em 1 João capítulo 1. Vamos ficar em pé e eu quero que você leia comigo agora. 1 João capítulo 1, a partir do versículo 6. 1 João capítulo 1, a partir do versículo 6. Encontramos uma lista enorme, uma após a outra aqui, só desses sis do Senhor. 1 João capítulo 6, versículo 1. Capítulo 1, versículo 6. Vamos ler? Leia comigo. 6. 1 João capítulo 1, verso 6. Vamos ler juntos? Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. No capítulo 2, o verso 1 diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Que coisa tão linda. No capítulo 3, o versículo 13, o se entra dizendo assim, 1 João capítulo 3, verso 13: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. No capítulo 4, versículo 11, capítulo 4, versículo 11: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros.
O versículo 12: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. O versículo 20, capítulo 4, verso 20: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. No capítulo 5, o versículo 9, capítulo 5, verso 9 diz: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. O versículo 15, capítulo 5, verso 15: e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Verso 16: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogo. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. No capítulo 2, no capítulo 3, aliás, o versículo de número 20, 1 João 3,20 diz: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Verso 21, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Meus irmãos, a palavra do Senhor está aí, de uma forma tão rica, cheia dos seus sis, de advertências, de apoio, de vida e de graça. Por isso, vamos mais uma vez dar as nossas mãos, e nós vamos orar cantando assim: se paz a mais doce me deres gozar, se pode não vir, mas e se vier? Guarde no seu coração isto, deixe o seu coração entender essas duas palavrinhas que muitas vezes é difícil de entendê-las: fé e o si. Comece a ver nas Escrituras todas as vezes que você encontrar fé, fé como ação. Algumas vezes você vai encontrar o si como dúvida, o si vindo do próprio lábio do diabo, mas você vai encontrar o si como uma afirmação, o si que te levanta, o si que desperta dentro de você aquela vontade, como aquela mulher que saiu da sua casa dizendo: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada, se eu permanecer. Por isso, o primeiro texto que eu li para os irmãos diz: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Para você não ter perdido tempo crendo em vão, deixe o seu coração ficar cheio da verdade. Comece a distinguir entre aquilo que vem como dúvida do inimigo e o sim nas Escrituras que te leva para correr para os braços do Senhor. Então nós vamos cantar esta verdade, começando com o si. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja, o si que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. O que conta na nossa vida é exatamente isso: somos do Senhor. Somos. Então comece a ver agora as Escrituras e deixe de si falar ao seu coração. Amém.
Jesus sabia, como nós precisamos também saber fazer a distinção, o sim da dúvida que o inimigo traz. Se tu és filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães. Mas Jesus tinha confiança, conhecia o coração do Pai, e ele pôde orar: se possível, passe de mim este cálice. Tão diferente, mas Jesus se deleitava na vontade do Senhor. O prazer, a comida, o que o alimentava era a vontade do Senhor. Nosso descanso, a nossa vitória vem exatamente a cada momento em sabermos que a nossa vida está nas mãos do Senhor, que o Senhor vela por nós, que o Senhor não dorme, que o Senhor olha os nossos corações, que Ele nos conhece. Então nesta manhã, meu irmão, é uma manhã de vitória para você. Não é uma manhã para a dúvida corroer as suas entranhas ou te derrubar. Ao contrário, é de você saber: se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma certeza que pervade o nosso ser, que cria raízes no nosso coração. E você, que até hoje vive numa dúvida tão tremenda, de não saber como e onde vai passar a eternidade, ou você que um dia experimentou andar nos caminhos do Senhor e começou tão bem, mas se você tropeçou, abandonou os caminhos, hoje é o momento de você reconciliar-se com Jesus. Se você invocar o nome de Jesus, você será salvo. Tudo que era preciso você fazer para ser salvo, Jesus fez por você ali na cruz. Ele tomou aquele cálice, assumiu nossas culpas para que nós pudéssemos ter vida. A salvação é um dom de Deus. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Toca a sua vontade, se com a tua boca confessares. E este confessar é algo que toca exatamente uma escolha da sua parte. O sim permeia, mas você pode correr para o Senhor, para os braços. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Jesus deseja também entrar na sua vida, trazer o perdão, a esperança e esta certeza de vida eterna. Nós gostaríamos de orar por você, toda a igreja. Você que nesta manhã quer ter este encontro real com Jesus, entregando a sua vida a Ele, tomando como seu Senhor e Salvador, ou você que hoje deseja se reconciliar com Ele, eu gostaria que você se manifestasse levantando uma das suas mãos. Por isso, solte a mão da pessoa que você está segurando. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, ou se reconcilia com Ele, levante uma das suas mãos bem alto, onde você estiver. Eu quero ver e orar e abençoar. Senhor, abençoe a você. Jesus te abençoe. Jesus te abençoe. Jesus abençoe aquelas mãos erguidas. Jesus te abençoe. Jesus te abençoe. Jesus te abençoe. Jesus abençoe a você. Enquanto nós vamos cantar mais uma vez, se paz a mais doce, enquanto estivermos cantando, eu quero pedir que todos vocês que levantaram suas mãos, deixem seus lugares, sem constrangimento algum, venham até aqui à frente. Queremos orar com vocês aqui. Deixe seu lugar e venha. Você que nesta manhã se reconcilia com Jesus, ou entrega sua vida a Ele, venha.
É a hora de Deus para você. Venha, o Senhor te recebe. Venha, você precisa de Jesus. Venha, venha. O Senhor é o sim, o amém. Ele é a certeza absoluta. Só Ele. Oh Jesus, meu Senhor. Essa é a hora de Deus para você. Venha. Você que precisa hoje se reconciliar, ou você que hoje entrega a sua vida ao Senhor, este é o momento dos céus para a sua vida. Os pastores estarão andando entre vocês, impondo as mãos, abençoando-os nesta hora. Você pode vir, se alguém ouvir a minha voz. E você ouve a voz do Senhor ao seu coração. Nós como igreja nos regozijamos pelo fato de você estar vindo para Jesus. E tudo será tão novo, diferente a partir de agora. Vamos estender nossas mãos sobre estas vidas, enquanto outros estão chegando, mais vidas estão se aproximando. Você que está aqui à frente, ore comigo dizendo assim: fale, Senhor Jesus, nesta hora eu abro o meu coração e te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu tomo posse da vida eterna através de Jesus, o teu Filho. Todo o povo de Deus ministra estas vidas dizendo: ó Deus e Pai, no nome de Jesus, eu quebro destas vidas todo o poder das trevas e eu as ligo contigo agora, na certeza da tua salvação. Elas te confessam como Senhor e Salvador. Que sobre elas repouse agora a certeza da tua vida, do teu perdão e do recomeço, em nome de Jesus. Amém. Você vai receber um abraço, como se fosse Jesus Cristo dando esse abraço em você. Nós vamos levá-los até uma sala que é à minha esquerda, onde todos irão receber uma palavra de ajuda, uma palavra de orientação. Dê a mão ao irmão que está ao seu lado e levante a mão dele agora. E nós vamos dizer 3 vezes: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós?